Rita é um sinal do carinho, da fidelidade e do amor de Deus na história de cada um de nós. Por isso repito, Santa Rita, a mulher que na fé santificou-se e nos aponta o caminho da santificação. Amados irmãos, no início deste sermão recordo-vos a palavra do beato João Paulo II. A santidade não é um privilégio. A santidade não é uma predisposição de poucos, mas é o anseio de todos os batizados, que pela fé tornaram-se peregrinos neste mundo. Repito, a santidade é o desejo, o anseio de cada batizado que tornou-se neste mundo peregrino, pois não fomos criados para este mundo. Fazer memória de Santa Rita é reconhecer uma mulher que se fez peregrina. O peregrino é aquele que não procura estabilidade, mas está a caminho de sua meta. Como exorta São Paulo aos Filipenses no capítulo 3, esqueço-me do que fica para trás e avanço para frente, lanço-me em direção à meta. Somos, amados irmãos, peregrinos neste mundo. Nossa felicidade não será quando voltar. Nossa verdadeira felicidade será quando voltarmos à perfeita comunhão com Deus. Por isso nos ensinava Agostinho dizendo: Senhor, nos criastes para vós, e o nosso coração só encontra repouso quando estiver em vós. Amados irmãos, também as palavras de Paulo nos diz: a criatura geme em dores de parto. Nossa peregrinação é comparada por São Paulo a uma gestação. Somos pela fé gestados no seio virginal da Mãe Católica, da Mãe Igreja. Vamos em Cristo, por Cristo e com Cristo renascer para a eternidade, porque fomos criados para ser eternos, não para viver as mazelas e as ilusões deste mundo miserável, marcado pelo sofrimento. Nossa peregrinação, amados irmãos, é ir rumo a Cristo. Este é o grande mistério. Tomás de Aquino diz que a santidade não consiste em saber muito, estudar muito, pensar muito. O grande mistério da santidade é amar profundamente o Criador e a criatura. O Papa Bento disse: Deus é amor, o Santo dos Santos é amor. Todo aquele batizado que aspira à santidade deve prefigurar no amor do Pai o seu desejo de amar. A meta de Santa Rita foi alcançar Cristo. Sua vida, amados irmãos, todos sabemos, foi marcada por sofrimentos, mas estes não impediram ela de buscar a Jesus Cristo. Repito, o sofrimento não é impedimento para buscar e encontrar Jesus Cristo, e não foi para Santa Rita. Como afirmou o Papa Bento XVI em sua peregrinação à terra de Cássia, a Úmbria, aquela terra de grandes santos, Francisco, Bento, Clara, nos sofrimentos, Rita encontrou Deus. Se você hoje sofre, deixe de lado suas murmurações e lamúrias e procure a Deus. Mas por que, irmãos? Por que sofrimento? Não poderíamos encontrar Deus em outras situações? Sim, amados irmãos, podemos encontrar Deus em diversos momentos de nossa vida, mas Deus escolhe momentos particulares. Deus escolhe os seus momentos. Pois isso diz o Salmo: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Quando sofremos, amados irmãos, colocamos-nos junto a Cristo na cruz, nos unimos intimamente ao Cristo crucificado. Jesus
diz Santa Gema Galgani: o verdadeiro amor se prova na dor, e na cruz unimos-nos a Jesus Cristo para ser consolados por Deus. Santa Rita esperou e foi consolada por Deus. Mas, amados irmãos, sem o amparo da fé, repito a todos, sem o amparo da fé, corremos um grande risco, e isso nos exorta a belíssima carta apostólica de João Paulo II de 1984, Salvifici Doloris. O sofrimento torna o homem cego. Santa Rita é uma testemunha que pela fé aprendeu a enxergar Deus, fez dos seus sofrimentos um caminho de santificação. Ela se santificou, pois aceitou sofrer por amor, porque queria se unir a Jesus Cristo. Quantas vezes, amados irmãos, nos deparamos com situações que nos desesperam, momentos de nossa vida que desejamos deixar tudo, fugir. Se perguntássemos a Santa Rita se ela desejou sofrer, com certeza a sua resposta seria uma: não. Mas ela também responderia: pelo sofrimento me uni intimamente a Jesus. Por isso ela disse, já no findar de sua vida terrena: que importa se Deus fala entre espinhos ou entre rosas perfumadas? Meu único desejo é ouvir a voz daquele que sempre me amou. A sua vida hoje são rosas perfumadas ou são espinhos? A sua vida hoje é marcada por sofrimento? Preocupe-se em ouvir a voz de Deus, e tudo passa, tudo se esquece, tudo fica ao léu. A voz de Deus, amados irmãos, como disse Santa Rita, precisa ser identificada. O mundo moderno é marcado por um barulho. Olha o barulho que vem de lá de trás. O mundo é marcado por barulho. Estamos sendo hoje acometidos por grandes provações, por momentos em que nossa fé é provada, como vai dizer São Pedro: o ouro é depurado no fogo. Santa Rita permitiu que Deus lhe falasse, mesmo sendo acometida desses sofrimentos. Ela identificou a voz de Deus na dor. Identifique a voz de Deus na sua vida. Ela poderia revoltar-se contra Deus. Quantos de nós já não nos revoltamos contra Deus? Quantos de nós já nos revoltamos contra Deus porque o mínimo sofrimento nos foi pedido e pouco aprendemos com Ele? Ela poderia revoltar-se, mas uma confiança radical e inabalável a fez conhecer. Mesmo sentindo-se por diversas vezes abandonada, em Deus encontrou consolo. A liturgia deste final de semana, amados irmãos, para aqueles que participaram da missa, nos ensina na carta de Paulo aos Romanos: a tribulação gera constância, a constância leva à virtude provada, e a virtude provada desabrocha em esperança. Antes mesmo de consagrar-se como religiosa na ordem de Santo Agostinho, Rita aprendeu de Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, que durante 40 anos rezou pela conversão de seu filho, e sua oração não foi aurista a Deus. Tornou-se o maior de todos os santos da igreja. Ela aprendeu com Mônica a rezar e esperar a vontade de Deus. As mazelas que marcaram sua vida a conduziram ao caminho mais perfeito, mais sublime. Que caminho é este, Padre? A oração. Santa Rita edificou sua vida na oração. Infelizmente hoje, amados irmãos, nossas igrejas estão vazias. E não digo somente pelas missas. Nossas capelas do Santíssimo estão vazias. Vivemos ocupados.
Preenchemos nosso tempo com diversos afazeres. Perdemos tempo diante da televisão, da internet e de outras futilidades. Dediquemos, amados irmãos, dedicamos hoje pouco tempo do nosso dia a dia a estar com Deus. Não precisamos, amados irmãos, deixar nosso lazer. Não precisamos deixar nosso descanso. Mas podemos neste encontrar um espaço para falar e ouvir Deus. A palavra de Deus, amados irmãos, não exige de nós longas meditações. A oração não exige grandes sacrifícios. Para ter uma verdadeira mística, precisamos somente ter o coração disponível e voltado para Deus. Os grandes místicos viveram no deserto. Não precisaram de grandes coisas para encontrar Deus. Por isso nos diz São João da Cruz: o caminho da verdadeira mística não consiste na multiplicidade de meditações, de práticas orantes e das boas disposições. Mas a verdadeira mística apenas exige uma coisa: renunciar a si mesmo, renunciar à sua vontade, abraçando os sofrimentos e unindo-se a Cristo crucificado. Entremos, irmãos, na oração, a fortaleza e o consolo que Rita encontrou. Eis que Santa Rita nos ensina 3 grandes valores. Saiamos daqui com estes valores, irmãos. Não com toda esta homilia, com todo esse sermão. 3 valores necessários para a vida cristã: abnegação, paciência e silêncio. Essas 3 grandes virtudes definem a vida do cristão. Mas o que é, padre? Abnegação, renúncia da própria vontade. Criamos muitas vontades, criamos muitos desejos e deixamos em segundo plano o querer de Deus. O querer de Deus deve ser em primeiro em nossa vida a maior realização. O querer de Deus deve tomar e ocupar o tempo de nosso dia a dia. E o querer de Deus não é colocar um hábito, fazer tonsuras. O querer de Deus não é mais fazer jejuns de 40 dias. O querer de Deus hoje é se compadecer e ter compaixão do pequeno. É dizer uma palavra de consolo ao que sofre. É lembrar-se de que na igreja podemos encontrar a palavra que me edifica. Paciência. Certa vez, amados irmãos, Teresa de Calcutá, a santa dos pobres, foi chamada a Roma, logo no início de sua caminhada. E colocou-se lá, diante do Palácio Apostólico, porque o Papa havia lhe chamado para participar de uma missa. Só que a burocracia vaticana é muito grande. E Maria Teresa foi barrada na porta do Palácio Apostólico, porque foram lhe dadas 3 credenciais. E Maria Teresa, na simplicidade, as ofereceu às suas irmãs, imaginando: eu serei chamada sem precisar de credencial. E Maria Teresa pediu que suas noviças entrassem lá nos aposentos do Papa, na casa do Papa, e ficou à porta dizendo: a oração, a espera, a providência, tudo alcança. A paciência, tudo alcança. Seja paciente para ser padre, viu? A paciência, tudo alcança. E no mesmo instante passava um carro oficial do Vaticano. Dentro do carro, o grande cardeal Roger Chegaray, um francês. E o cardeal observou que Madre Teresa, estava à porta do Palácio Apostólico. Este mandou que o carro parasse e desceu. E perguntou: irmã, o que fazes aqui na porta? Por que não entra para rezar com o Papa? Ela respondeu: eu esperava o Senhor. E o cardeal disse: mas eu não fiquei incumbido de recebê-la. Ela disse: eu não esperava você, eu esperava o Senhor. E assim Maria Teresa ingressou e disse uma frase: a espera paciente conduz à providência. Sejamos pacientes, irmãos, na nossa vida, para suportar as tribulações que são a nós colocadas. E silêncio, amados irmãos.
Os santos encontraram no silêncio a busca por si mesmos, pois o silêncio nos harmoniza conosco, com Deus e com os homens. Falar de silêncio parece contrassenso numa sociedade barulhenta. Os altos volumes levam o homem a esconder-se de sua vocação primeira, estar com Deus, que se encontra no silêncio do coração. Repito, Deus se encontra no silêncio do coração. Os místicos concordam que o ser humano precisa de silêncio, pois este torna-se transparente o coração. O silêncio nos perturba muitas vezes, pois ele nos instiga a olharmos para dentro de nós mesmos. E quando olhamos para dentro de nós mesmos, vemos o quê? Uma pessoa que não reza, uma pessoa que não vive a sua fé, não vai ver nada, vai encontrar o caos, o vazio. Amados irmãos, que aprendamos hoje de Santa Rita a ser pessoas silenciosas, pacientes, abnegados, fiéis à palavra de Deus, para que quando voltarmos a nós mesmos, encontremos a palavra de Deus que está em nós, que nos edifica. E encerro citando a frase de um grande santo da igreja, Santo Alberto Magno, que diz: quando alguém se recolhe no silêncio de sua alma, o homem vai além de si mesmo e sobe naturalmente até Deus. Que aprendamos hoje a ser silenciosos para alcançar Deus. Que aprendamos com Rita, uma mulher como qualquer mulher que aqui está, um ser humano como qualquer ser humano que aqui está, que não foi diferente, que não foi especial, mas que foi para Deus escolhida em ser testemunha de seu Evangelho. E com ela aprendamos e sintamos-nos renovados para mais uma caminhada de fé. Somos peregrinos, como disse, e ainda muitos passos serão dados até encontrarmos Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E oportunizando o momento, amados irmãos, quero convidá-los, diante de tudo isso que eu vos disse, dessa necessidade de nos preencher do alto, pois as coisas do homem não nos preenchem, e para que sejamos preenchidos pelas coisas do alto, na próxima quinta-feira será o dia de Corpus Christi. Iremos honrar e venerar, adorar o corpo e sangue que foi derramado para a nossa salvação. É um dia de preceito, é um dia de oração da igreja. Não podemos, irmãos, nos permitir ficar em casa, vidrados nas ilusões, sendo que o corpo do Senhor nos é apresentado como salutar alimento. Portanto, aquele que se fizer ausente neste dia, vai carregar uma culpa no coração de não ter prestado a sua adesão ao pão dos anjos, ao pão de Deus. Acorramos as nossas igrejas, em especial aqui. A missa será às 10 horas, aqui na igreja de Nossa Senhora das Candelárias. E às 4 horas será a procissão em honra ao Santíssimo Sacramento. Por isso, irmãos, saiamos de nossa casa, demovamos-nos de nossa vidinha e vamos adorar o Senhor, que se oferece gratuitamente a nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Viva Santa Rita! Viva! Viva Santa Rita! Viva! Viva Santa Rita! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! Após a incensação, pedimos que todos ergam suas rosas, para que assim, após a incensação, para que nós padres possamos abençoar essas rosas.
A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Oremos. Deus de misericórdia, Pai de bondade, que por meio de sinais criados por vós, manifestastes realidades celestiais, derramai sobre estas rosas sinais de devoção e amor, a vossa graça, a vossa proteção, que eles possam alcançar de vós as vossas bênçãos, e dê a cada um a paz que vem de vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva Santa Rita! Viva! Viva Santa Rita! Vamos fora,